Então vamos lá. O primeiro tópico que nós temos aqui, pessoal, é documento ID faltando. Então é um documento de identidade. Então, quando nós nos deparamos com o documento, né, o ID faltando, nós precisamos então subir ou uma foto, né, frente e verso do RG do cara. Se bem que aqui, pessoal, deixa eu só corrigir isso. Não, a gente consegue. Não, a gente consegue subir arquivo de, PDF, de JPEG sim. Mas o ideal é que você, obviamente, consiga, como eu sempre digo aqui, um PDF, tá? Então, se você tem ali o documento do cliente, né, ele te mandou a foto, você pode subir a foto aqui. Fala para ele abrir o documento assim, ó. Normalmente o documento tá dobradinho, né? Você abre ele lá e fala para o cara tirar uma foto bem legível. Se você tá com o documento em mãos, dá um pulinho no seu Google Drive ali, encontra o scanner e faça um scanner do documento frente e verso. Enfim, você precisa subir de forma legível o documento de quem é o titular dessa conta. Por que às vezes nós pedimos o documento de identidade, pessoal? Porque subiu um documento de alguém que não é o titular, ou subiu de forma ilegível. Então nós precisamos ligar lá para o titular, para quem realmente é o dono da conta, né? Vamos pegar o seu documento aqui que eu preciso enviar para a empresa. Então, documento de identidade faltando significa que você precisa subir o RG desse cliente frente e verso, ou a CNH dele frente e verso. Arquivo de foto ou arquivo PDF, tá? Então aqui não tem segredo, documento ID faltando precisa do documento do dono da conta, do titular da conta. Então, se é uma pessoa física, você precisa pegar, né, o CPF de quem é o titular daquela conta. Se é pessoa jurídica, você precisa pegar o documento do representante legal. Essa empresa ela tem um representante legal, ela tem um majoritário, ela tem alguém que assina por ela. Então, quem representa essa empresa lá na unidade consumidora precisa te entregar o documento. Então, você pegou o documento, tira uma foto ou sobe o arquivo. Nós vamos clicar aqui, ó, né, documento ID faltando. Eu posso clicar em enviar arquivo, ele já abre na minha galeria. Tá vendo aqui, ó? Ele já abre na minha galeria. Eu consigo selecionar um documento meu, por exemplo, aqui, ó, um PDF, tá? Pronto. Enviei, né? Ou melhor, não enviei ainda. Já inseri, já fiz o upload do meu documento aqui, tá bom? Robinho, eu consigo mandar mais de um documento? Sim, você consegue mandar todos os documentos, tá bom? Todos os documentos. Vamos lá, fatura incompleta. Vou escolher uma fatura para subir aqui. Olha lá, selecionei a fatura. Tá vendo que ela veio para baixo aqui, ó? Temos dois documentos aqui embaixo. Então, assim eu vou clicando em cada uma dessas etapas e vou selecionando os arquivos. Então, beleza. Documento já expliquei. Fatura incompleta. Pessoal, o que é fatura incompleta? Tá? Fatura incompleta é quando nós não colocamos a fatura do cabeçalho ao rodapé inteira no aplicativo. Nós cortamos um pouco do cabeçalho, nós cortamos um pouco do rodapé. E quando nós dizemos isso, às vezes o pessoal fala, pô, mas não tem nenhuma informação nisso daí. Não tem nada escrito, não tem uma letra, só cortou um pedaço do papel. Pessoal, a concessionária reprova isso. Tá? Então nós precisamos pegar a conta inteira, dos pés à cabeça, ali, do cabeçalho ao rodapé, ela inteirinha, não podemos cortar nenhum pedacinho, senão a gente acaba, né, tendo essa venda retida. Então a fatura precisa estar inteira, beleza? Inteira, completa. Robinho, mas a minha fatura é muito longa, ela é um papel assim gigante. Como que eu faço? Mais uma vez, usem o Google Drive e façam um scanner desse documento que vai dar certo. Fatura ilegível. Vou subir mais uma fatura aqui só para ele ficar verdinho, para a gente mapeando o que a gente já falou. Então, fatura ilegível. Robinho, aqui o nome já diz, né? Significa que nós subimos uma fatura que está ilegível. Na hora que a gente abre, a gente não consegue ver o nome do cliente, a gente não consegue ver o endereço, ou a gente não consegue ver os números do histórico de consumo, ou a gente não consegue ver o que ele consumiu no mês, porque nós temos números pequenos, né? E muito importa para nós, numa fatura, esses números pequenos, pessoal. Então, nós precisamos que a fatura esteja legível. Então, se eu tirei uma foto e ela ficou tremida, isso vai voltar, porque o número precisa estar legível. Então, pessoal, quando você tirar uma foto de uma fatura, dá um zoom aí, vê se você mesmo consegue ler o número. Se você não conseguir ler os números dela, não adianta, a gente não vai conseguir ler aqui também. E ela vai voltar, tá bom? E no arquivo PDF, tem que ser um arquivo PDF também legível. Não adianta você pegar um trem que está lá ilegível e só porque você pôs no PDF significa que ele vai funcionar. Não é assim, tá? Então no PDF ele também precisa estar legível, tá bom? Fatura antiga.
né? Então, tem mais de 2 meses. Então, eu estava falando com o pessoal do Compliance ontem para entender bem como está essa regra, porque faz tempo que eu não subo uma fatura, e eles me disseram que nós estamos no mês de julho, certo? Então, se nós estamos no mês de julho, nós estamos aceitando conta de junho, né, de julho, junho e maio. Difícil falar os meses do contrário. Então, nós temos aqui, em julho, nós estamos aceitando contas do mês de junho e do mês de maio, tá? A partir do momento que virar mês de agosto, nós estamos aceitando contas de junho e julho, tá? Então, sempre 2 meses antes apenas. Passou disso, nós não aceitamos mais. Então, hoje mesmo eu peguei uma conta de dezembro de 2024. Essa conta nem adianta subir no aplicativo, que ela não vai ser aprovada, tá? Então, nós temos que pegar uma fatura atual, ou pelo menos com 2 meses ali para trás de prazo, tá? Ali enfim, não sei qual é a palavra que a gente pode usar agora, mas né, vencida 2 meses. Beleza, tá? Então, fatura com débito. Robinho, o que significa fatura com débito? Pessoal, fatura com débito significa que nós subimos uma fatura de um cliente que não pagou a conta do mês passado. Tá? Então, nós temos numa fatura débito e multa. Por multa, a Alexandria não restringe, ela não retém. Tá? Mas, por débito, ela retém. Então, normalmente, pessoal, nós encontramos essa informação do débito nas partes de tarja destacada da fatura. Não é difícil de encontrar, isso aí você encontra facinho numa fatura, tá bom? Então, quando você tem lá, você possui ali débito em aberto, né, e o valor do débito, você precisa encontrar o quê? O comprovante comprovante de pagamento com o mesmo valor que está informado ali na fatura, né? Então, fatura com débito, eu preciso buscar do cliente o comprovante de pagamento daquele débito, no mesmo valor, tá bom? Muito bem. Então, agora vamos aqui para a próxima etapa de contrato social faltando, tá? Então, vou dar um checkzinho verde aqui. Contrato social faltando. Pessoal, quando que nós precisamos subir um contrato social? Tá? Todas as vezes que nós vendemos desconto de energia para um cliente que é PJ. Tá? Então, se o cliente ele é PJ, ele é um CNPJ, ele é uma pessoa jurídica, eu tenho que ter a consciência de que eu vou precisar subir o documento do representante legal, que o representante legal vai assinar esse contrato e que eu preciso subir um contrato social da empresa que prova que aquele cara é o representante legal daquele CNPJ. Tá? Então, se você vendeu para uma pessoa que você já viu que é pessoa jurídica, já pede para ele o contrato social, porque a empresa vai te pedir. Tá bom? Então, toda vez que você vê aqui que o contrato social está faltando, é porque você vendeu para uma pessoa jurídica e você não subiu o contrato social. Robinho, o que precisa constar no contrato social? Precisa constar que aquele representante legal lá, precisa constar que o cara que assinou é o representante legal, né, e que isso está aprovado em contrato e que ele é o majoritário. Não adianta o cara que assina ter 30% da empresa e o outro tem 70%. Não, nós precisamos da assinatura do cara que tem 70%. Então a assinatura é sempre do majoritário, porque é ele que responde, ele que é o responsável legal pela empresa, tá bom? Outro ponto aqui que nós temos é de reassinar contrato, tá? E aqui eu vou aproveitar ali, aqui eu não vou poder avançar, não vai ficar verdinho, porque se eu avançar, porque a reassinatura de contrato é a única retenção que cancela a minha venda. Porque como ele tem uma venda assinada nessa unidade consumidora e eu vou precisar assinar um novo contrato, então o aplicativo, no passo a passo aqui, ele faz eu cancelar essa venda aqui para poder liberar para fazer a outra. Então eu não vou poder clicar para ficar verde aqui. Mas reassinatura de contrato, pessoal, quando isso acontece, tá? Normalmente é quando uma informação errada do que nós preenchemos na proposta vai para o contrato e esse contrato é assinado, tá? Então a inteligência artificial, pessoal, ela está ali para nos ajudar. Mas eu sempre defendo nos meus treinamentos de como subir fatura que é muito importante que nós confirmamos ali os quadros que nós vamos preenchendo. Porque às vezes a inteligência artificial ela vira um número, ela lê um zero como se fosse um O, né? Enfim, ela pode inverter alguma coisa, tá bom? E uma vez que inverteu alguma informação e essa informação foi para o contrato foi assinado, a gente não pode mais alterar o contrato. Aí o único remédio para isso aí é o cara fazendo uma nova assinatura. Isso é ruim.
Isso é muito ruim. A chance do cara desistir aqui é muito grande, tá? Porque ele não quer assinar outro contrato. O calor da venda já passou. Então, assinar um outro contrato é complexo. O cara te mandar um documento ali que faltou, beleza, isso acontece todo dia com ele. Mas agora, assinar um novo contrato, a chance é grande dele desistir. Então, nós precisamos ter diligência nisso daqui, conferir passo a passo para que nós possamos não fazer com que isso aconteça, tá? Então, o que normalmente acontece, pessoal? Às vezes a unidade consumidora, ela tem ali, tem algumas contas que traz o PIN, seu código de instalação e outros números que vão ali na fatura, né? Tem números ali, né? Um código de barra, enfim, tem números na fatura se você for analisar. E às vezes a inteligência artificial, ela pega um número que não é a unidade consumidora. Se ela pega esse número e joga lá no aplicativo e você não altera, isso vai para contrato, e uma vez que o cliente assina, vai dar reassinatura de contrato, porque aquele número não é o da unidade consumidora dele. Tá? Então é importante dizer para vocês também que, uma vez que eu tenho o número da unidade consumidora, o número do CNPJ ou CPF, ele precisa bater. Por quê? Porque essa unidade consumidora ela vai estar sempre vinculada a um CNPJ ou CPF. Então, se a unidade consumidora está errada e o documento está certo, eu nunca vou conseguir vincular essa unidade consumidora que está errada a esse CPF. E se o CPF ou CNPJ está errado, eu nunca vou provar que essa unidade consumidora pertence a CPF e CNPJ. Então, os dois precisam estar corretos, tá? Esse normalmente é o erro que mais acontece, que provoca a reassinatura de contrato. Algum outro que acontece é o nome. Às vezes o cara não apaga o nome, né, que pode ter sido lido errado, às vezes o endereço vai errado. Então nós precisamos cuidar de sempre corrigir essas informações que vão para o contrato, tá, pessoal? Porque uma vez que vira contrato, como eu já disse aqui mais de uma vez, eu vou falar de novo. Quando vira contrato, o cliente assina, não tem remédio. O remédio é uma reassinatura, é um outro contrato. E isso é moroso pra caramba, tá? Então nós precisamos ter diligência e conferir esses dados antes de ir para assinatura, tá bom? Só para vocês terem ideia, eu peguei um exemplo esses dias no CNPJ, que quando ele está rasurado na fatura, normalmente tem faturas ali que não traz o CNPJ do cliente inteiro. Ele traz o último número ou os primeiros e rasura os últimos com asterisco. Então, normalmente o aplicativo ele lê esses asterísticos, né? Então, se você vai lá e apaga, vamos supor que ele leu 5 asterísticos, você foi negligente ali, enfim, não prestou atenção, apagou 3 e deixou 2. E depois disso colocou o número, então ficou asterisco, asterisco e o número do CNPJ do cara, por exemplo, né? Ou então, o aplicativo ele leu parte número, parte asterisco, você não se preocupou e deixou passar isso daí, virou contrato, vai reter. Tá? Então nós temos que ter esses cuidados, tá, pessoal, do preenchimento, para que a gente não tenha uma reassinatura de contrato. Então, Robinho, o que mais causa reassinatura de contrato? O que causa reassinatura de contrato, na maioria das vezes, é preenchimento de contrato errado. Então, o C que foi um número errado, um nome que foi errado, um endereço que foi errado, um CNPJ que foi errado. Normalmente é isso. O que mais que pode causar uma reassinatura de contrato? Não a assinatura do titular. Não foi o titular quem assinou esse contrato, foi um gerente, foi um balconista que assinou ali por conta, porque é amigo, porque tem liberdade, mas não tem procuração legal, né? Então ele não pode assinar. Então, quando a gente percebe que aquela pessoa que assinou não está no contrato social, né, ou não é responsável, não é titular da conta quando é o CPF, nós infelizmente temos que fazer com que esse cliente, que é o titular, assine. Então é um outro contrato que ele precisa assinar, tá bom? Uhum. Eu sempre digo no treinamento, pessoal, que nós precisamos informar tudo que está na fatura, tá? Nada que não está. Então, se a fatura ali é PJ, ela tem um CNPJ, eu vou colocar sempre o CNPJ, tá? Então, sempre o que está na fatura. Então, se a fatura é PF, ele é pessoa física, eu vou pôr o CPF dela. Mas toda conta que é PJ, eu vou colocar o CNPJ e depois ali na frente, como eu for avançando na proposta, o aplicativo vai pedir para colocar o nome e o CPF do representante legal. E é ali que a gente alimenta essa informação, tá? Entendi. Obrigado. Perfeito. Muito bom. Então, reassinatura de contrato tá ok. E a última que nós temos aqui, que é a última situação pela qual existem as retenções, o caso da energia injetada grupo A, tá? Hoje a gente até pode ter um caso ali com relação a isso. Grupo A, pessoal, o que significa? O cara que é médio alta tensão, ele tem, se ele tem uma
geração de contrato social faltando e pediu reassinatura de contrato. Então dá a Isso. impressão que a gente ia poder só corrigir ali, né? Porque, pô, os caras pediu Uhum, contrato social aqui é porque vai dar para corrigir. Não é isso. É porque uhum, a gente colocou ali porque, cara, você vai precisar. Não tem. Então no próximo que você assinar, você já precisa estar com o contrato social. Então por isso que a gente coloca a observação, tá? Então quando você tem uhum, ali contrato social faltando e reassinatura de contrato, é porque algum problema aconteceu nessa assinatura, tá? uhum, Então, ou uma divergência no contrato, ou quem assinou não é o representante legal. uhum, Eu sempre digo no treinamento, pessoal, que nós precisamos informar tudo que está na fatura, tá? Nada que não está. Então, se a fatura ali é PJ, ela tem um CNPJ, eu vou colocar sempre uhum. o CNPJ, tá? Então, Ah, sempre o que está na entendi. fatura. Então, se a fatura é PF, ele é pessoa física, eu vou pôr o CPF dela. Mas toda conta que é PJ, eu vou colocar o CNPJ e depois ali na frente, como eu for avançando na proposta, o aplicativo vai pedir para colocar o nome e o CPF do representante legal. E é ali que a gente alimenta essa informação, tá? Entendi. Obrigado. Perfeito. Muito bom. Então, reassinatura de contrato tá ok. E a última que nós temos aqui, que é a última situação pela qual existem as retenções, é de energia injetada. Que isso aqui é a dúvida de muita gente, tá, pessoal? O que acontece? Eu vou explicar para vocês de uma forma bem clara para que, né, faça sentido, né, para cada um de vocês aí. O que depois acontece? O caso da energia injetada, grupo A, tá? Hoje a gente até bateu um caso ali com relação a isso. Grupo A, pessoal, o que significa? O cara que é médio alta tensão, ele tem, se ele tem uma geração distribuída ou uma usina, né, que é própria, uma usina dele ali no telhado ou num terreno, e ele está mandando energia dessa usina para aquela unidade consumidora da casa ou empresa dele, nós entendemos que ele está se aproveitando, ou melhor, ele tem de fato um benefício já naquela unidade consumidora, tá? Por quê? Porque ele tem uma geração distribuída, que é um benefício que o governo permite que a gente tenha, ele tem a usina própria, ele gera energia e ele manda lá para a unidade consumidora dele. Beleza. Então, se nós temos isso aqui, eu posso colocar mais um benefício na unidade consumidora desse cara? Não, porque a lei ela explica para nós que o cliente não pode ter mais de um benefício na unidade consumidora. Então, ou ele tem a usina dele, ou ele tem o Mercado Livre. Tá? Então, no grupo A, esse é o fator que faz com que nós não atuemos, né, quando o cliente tem ali unidade, uma geração, uma usina ali própria, injetando energia na fatura dele. Deixa eu limpar minha câmera aqui, tá? Então é isso que acontece, tá? Então no grupo A, se ele tem uma usina, ele já tem um benefício, nós não podemos dar outro para ele. Ou ele abre mão desse benefício para utilizar do Mercado Livre, ou então ele continua com a usina dele, tá bom? Então no grupo A nós não conseguimos atuar quando ele tem placa solar ou usina própria. Então, pessoal, agora como que funciona a energia injetada no grupo B, na baixa tensão? Tecnicamente, quando ele tem geração distribuída no grupo B e eu vou injetar energia para ele, né, não caracteriza dois benefícios. Por quê? Porque ele tem a geração distribuída dele, né, e tecnicamente eu estou mandando da minha geração distribuída energia para ele. Então, tecnicamente, não caracteriza dois benefícios, ele está utilizando o mesmo. Só que qual tem sido o nosso problema hoje, pessoal? A concessionária ela não identifica, ela não identifica o que é do cliente a energia e o que é a energia que eu injetei. Se o cara tem uma unidade consumidora lá no telhado da casa dele, né, ele tem uma usina, ele está injetando energia. Isso é geração distribuída, tá? Ele tem usina própria, ele tem geração, né, que ele mesmo, né, enfim, gera a energia dele. Tá? O modelo que eu atuo de injeção de energia para o grupo B é o mesmo, é de geração distribuída. Eu tenho uma usina que é minha ali na região dele, na área de concessão dele, e através do contrato que ele tem comigo e procuração, eu mando, né, energia da minha unidade, né, da minha usina para ele. Só que percebe que eu não estou trocando de benefício, é o mesmo benefício, é os dois de geração distribuída. A diferença é que uma ele faz parte de uma associação, que é a Alexandria, e isso permite que eu injete energia
para ele e uma ele tem da casa dele. Então, tecnicamente, não caracteriza dois benefícios. Ele está recebendo o benefício da geração distribuída. Então, não tem geração distribuída e mercado livre de energia. Daí são dois diferentes. Não tem geração distribuída e irrigante noturno. Daí são dois benefícios diferentes. Não tem geração distribuída e biopitante, porque daí caracteriza dois benefícios diferentes. Eu não vou falar desses assuntos que eu estou aqui agora, porque a gente vai falar mais para frente. Vamos deixar a galera pegar um pouquinho de experiência, rodar um mêsinho aí, 2 meses na operação, e nós vamos falar desses casos, tá? Porque senão vai ficar muita informação. Mas eu citei alguns benefícios que existem, tá? Dentro do mercado de energia, tá? Que o cliente pode aproveitar. Então nós temos aí tarifa social, conta Covid, que tem uns que tem até hoje, são benefícios. Então se o cara tem tarifa social, ele pode ter o nosso programa? Não, porque ele já tem um benefício, tá? Então, no caso da geração distribuída grupo B, não caracteriza dois benefícios. Só que o problema é a gestão, porque quando a energia injetada aparece na fatura, não fala assim, ó, energia injetada da casa do Robinho e energia injetada da Alexandria. Não fala isso. Só aparece lá idêntico, igualzinho, energia injetada e só. Então, a chance de eu cobrar uma energia que é do cliente é muito grande, e a chance de eu deixar de cobrar uma energia que é minha é muito grande também. Então, nós estamos tentando encontrar alguma forma de fazer isso de forma veloz, esses estudos, esses cálculos, para que nós consigamos entender o que é do cliente e o que é nosso. Porque, cara, é um estudo complexo, parece que não, mas é complexo. Tem média histórica, tem uma série de coisas aí que torna isso um pouco moroso. Então, a gente decide não fazer para que o cliente não seja prejudicado e nem para que a igreja nem para que a empresa seja prejudicada, tá? Então, nesse caso, é por isso que a gente não está atuando nos casos de grupo B, tá? Nós temos muitas usinas chegando para a nossa operação, que são nossas agora, e eu acredito que nas nossas usinas isso mude, tá? Então, não é certeza ainda, tá? Mas eu acredito que isso mude, tá? E aí nós vamos atualizar cada um de vocês aqui a esse respeito, tá bom?